Eu sou Ângela Menezes, esse é o canal Me Amo Massoterapia. Hoje vamos fazer uma massagem especialmente nos pés. Nosso modelo já está aqui, Tarcísio, e eu vou mostrar a vocês algumas opções de manobras para fazer nos pés, tanto com o seu amigo deitado de barriga para baixo, como deitado de barriga para cima. Eu vou mostrar algumas diferentes manobras, usando as pontas dos dedos, usando a mão fechada e usando também o antebraço, para que você possa variar e se cansar menos, usufruir desse toque maravilhoso e sentir os benefícios, porque o toque nos pés vai promover um relaxamento no corpo inteiro e até na mente. A massagem nos pés é maravilhosa para qualquer pessoa que esteja cansada, que esteja tensa, inclusive as gestantes. Porém, nas gestantes, nós evitamos fazer pressão pontual nessa região aqui e do lado de fora. A gente não faz pressão pontual nessas duas áreas aqui ao redor do calcanhar, ok? Vamos ter cuidado com as gestantes. As primeiras manobras eu gosto de fazer sem óleo, sem creme, sem nada. Porque a gente tem uma firmeza nas mãos quando a gente não está com óleo. Então, na reflexologia, o pé é um mapa reflexo de todo o corpo. Nós não vamos aprofundar nesses conceitos teóricos, não é a nossa abordagem. Mas você pode pensar que fazendo essas manobras em todo o pé, você definitivamente está ativando os intestinos, a coluna vertebral, a bexiga, os pulmões, o coração. Todo o pé tem pontos reflexos, que na medicina chinesa se justifica através dos meridianos, que a gente ativa no pé e tem uma resposta através dos meridianos naqueles específicos órgãos. Então, um ponto muito importante é essa área central do pé, bem aqui, que tanto na medicina chinesa como na medicina indiana tem relação com o coração. Aqui na curva da cava do pé é como se fosse uma representação da coluna vertebral, sendo que aqui em cima as vértebras do pescoço, as vértebras do dorso e aqui as vértebras lombares. Então você pode trabalhar bastante. Obviamente que você vai modular a pressão de acordo com o que a pessoa que você está tocando pode suportar. Tá tudo bem, Tarcísio? Então, essa seria a manobra primeira. Você está ativando, acordando todo o pé. Eu estou usando esse movimento aqui. Eu firmo o polegar na parte do dorso do pé e trabalho com os dedos, assim. Pode colocar um pouquinho de pressão, exceto se a pessoa reclamar de dor. Aí você vai fazer a pressão bem mais suave. Agora, se a pessoa tiver um pé muito grosso, né, que você sentir que não está conseguindo sequer penetrar com a ponta dos dedos, você pode fazer esse tipo, firma com uma mão e estimula com a lateral da outra. Pode vir pela linha lateral e voltar pela linha do arco central. Tá tudo bem, Tarcísio? Maravilhoso. Então, uma opção, se essa manobra não estiver funcionando, é fazer essas manobras que são chamadas de percussão, ok? Depois, feito isso, você pode fazer círculos com os dedinhos, um por um. Pode, opa, já está estralando, flexionar e estender, flexionar e estender, flexionar e estender. E essa linha daqui também é importante você trabalhar. Então você pode vir fazendo com a pontinha dos dedos toda essa região aqui, onde começam os dedinhos, fazendo pressão pontual. Eu não passei óleo nenhum justamente para ter a possibilidade de fazer esse trabalho sem que o pé fique escapando da minha mão.
Ok, agora eu gostaria de mostrar alguns alongamentos que a gente pode fazer com o pé. Você firma o calcanhar com uma mão e firma o dorso com a outra e faz esse tipo de alongamento. Eu estou fazendo pressão para cá com essa mão e pressão para lá com essa. Respira. E depois inverte. Aqui ele tem bastante flexibilidade, mas você poderia fazer esse tipo de manobra ou esse tipo de manobra, o seu posicionamento para você não se machucar. E pede para ele respirar. Respira. Então a gente fez esse alongamento e depois a gente dá, ó, uma torcidinha para lá, sustenta e inverte, uma torcidinha para cá e sustenta. Beleza, agora a gente vai dar um giro de 360 graus. É muito comum escutar os estalos e é muito comum também que a pessoa fale que sentiu diferente um lado do outro. Nós não somos tão simétricos, iguaizinhos de um lado do outro quanto imaginamos. Quando você vai fazer yoga, quando você vai fazer exercícios, você observa essas diferenças, tanto de força quanto de flexibilidade. Um lado é um pouco diferente do outro e isso é totalmente normal. Ok, agora eu vou trazer o pé para cá e vou mostrar outras possibilidades aqui. Estou passando uma quantidade de óleo bem pequena, só para ter um pouquinho de deslizamento. A gente sempre usa óleo vegetal, nossa preferência. Observe que a gente colocou um rolinho aqui embaixo dos pés de Tarcísio, porque Tarcísio é bem jovem e acho que não teria desconforto se não tivesse com o rolinho aqui. Mas outras pessoas que já tiveram algum tipo de desordem, de machucado no joelho ou no tornozelo, se você não colocar esse suporte, força um pouco o joelho. E também quando a pessoa tem uma queixa de lombar, por incrível que pareça, esse rolinho aqui também vai promover um alívio da lombar para a pessoa ficar de bruços, de barriga para baixo, sem desconforto na lombar. Então, se você não tiver um rolinho, você pode usar uma toalha enrolada, um edredom enrolado, uma almofada pequena, até um travesseiro de criança, e você fazer esse suporte aqui para tirar um pouquinho o pé da pessoa da superfície, ok? Tá observando aqui, né? Não é muito alto não, coisa de uns 8 centímetros de altura. Ok, agora eu vou fazer os deslizamentos com os polegares aqui posicionados dessa forma. Nós vamos fazer com as pontas dos polegares deslizamentos, alternando um dedo, outro dedo, e vai subindo. Eu comecei por aqui e vou subindo. Pode colocar um pouco de pressão, se você conseguir, se o pé permitir, se o dono do pé tiver ok com isso. Aqui tá bem mais ressecado, tá difícil de deslizar, mas vamos tentar assim mesmo. E nessa linha aqui ao redor do calcanhar, que é um local onde geralmente o pé está bem mais seco, a gente trabalha também como se quisesse descolar a pele do osso, mais ou menos essa ideia. Ok. E a gente tem um osso bem forte, né, o calcâneo, que vem até aqui, e aqui é um tendão, né? Esse tendão se insere aqui nesse osso e vai se bifurcar e fazer a musculatura aqui da panturrilha. Então, ao lado desse tendão, a gente pode fazer um trabalho, como eu falei,
No caso de uma gestante, a gente vai ter muito cuidado nessa região, mas no caso de um rapaz como Tarcísio, não tem nenhum problema, nenhuma contraindicação. Então a gente faz esse trabalho aqui e trabalha aqui dos dois lados, fazendo círculos com um pouco de pressão. E aqui a gente vai chegar nos outros ossinhos, né? Dos dois lados. A gente pode colocar a imagem mais em cima para ver os dois ao mesmo tempo. Aí, então aqui é o maléolo externo, aqui é o maléolo interno. E a gente vai fazendo uma curvinha ao redor deles. Ok, vamos lá. Uma outra opção, depois que você já estimulou bastante, né, com a ponta dos dedos, já fez esse trabalho aqui no calcânio, ao redor do calcânio, essa linha toda, essa linha ao redor dos maléolos, que são esses dois ossinhos, a gente pode fazer esse tipo de manobra de mão fechada. Essa é uma manobra que vai promover o alongamento da fáscia plantar. A fáscia plantar é o tecido conectivo, aquele tecido que a gente vê na carne do boi, na carne da galinha, que é um tecido branco, elástico. Pois o ser humano tem o tecido conectivo daquele mesmo jeito. E a gente tem uma fáscia que fica abaixo da pele e que, quando não está saudável, provoca um problema de saúde chamado fascite plantar. Então ele não tem esse problema, só estou falando porque se a pessoa estiver sentindo muita dor com essa manobra, você não faz. A ideia é estar sempre checando se a manobra, assim, um pouquinho de dor é normal, mas uma dor que a pessoa está se contorcendo, está gemendo, não. A nossa proposta não é essa. Nossa proposta é respeitar o limite de cada pessoa, que é único. O mesmo toque que é profundo para alguém pode ser superficial para outro alguém. Aqui eu só passei um pouquinho aqui entre os dedinhos e vou fazer também aqui, no que a gente chama na yoga, na bola do pé. Faz essa mesma manobra na bola do pé. Tá tudo bem, Tarcísio? Uma outra opção é você usar o antebraço. Eu vou preferir vou apoiar o pé dele com a mão direita e com a mão esquerda. Eu vou fazer essas manobras com o antebraço. Isso é muito relaxante. Ok. Então, se a pessoa que você está tocando está gostando e está achando o toque mais profundo prazeroso, porque, como eu já falei antes, cada pessoa é única. O mesmo toque que para uma pessoa parece muito doloroso e profundo, para outra parece superficial. Então, no caso, o Tarcísio está de boa, não se queixou. Então, você poderia, veja, ele já está com o tornozelo apoiado no rolo. Eu estou colocando meu antebraço embaixo do pé dele e vou fazer manobras com o cotovelo. Como se fossem fazer 3 linhas. Uma linha mais lateral, uma linha mais central e uma linha mais medial. Devagarzinho. E vou descendo devagarzinho. Depois no meio. E depois mais perto do próprio arco do pé. Essas opções são interessantes porque ao longo dos 26, quase 27 anos de massagem, de prática de massagem que eu tenho, eu fui observando que é muito proveitoso para a gente que ama fazer massagem encontrar formas alternativas, porque só usando a ponta dos dedos e os polegares, você corre o risco de, com 5, 7 anos de prática, ter uma lesão na sua mão e ter a sua carreira, a sua prática de massagem
impedida de ter continuidade porque você se lesionou. Então, essas opções são interessantes para você poupar um pouco as suas mãos. E se você está gostando do conteúdo, já aproveita, dá o like, compartilha, se inscreva no canal. E agora a gente vai mostrar as manobras com o Tarcísio deitado de barriga para cima. O nosso amigo está deitado de barriga para cima e a gente reposicionou o rolo que estava, quando ele estava de bruço, nessa parte dos pés, e agora a gente colocou embaixo dos joelhos, pelo mesmo motivo. Dá um conforto muito grande para quem tem alguma sequela de alguma queda, de algum acidente no joelho, como também para quem tem algum problema na lombar. Estou passando um pouquinho de óleo no pé dele todo e no tornozelo também. Não precisa ser muito óleo, tá, gente? Quando você for trabalhar nos pés, é uma quantidade bem econômica de óleo, porque senão desliza demais e você perde a firmeza do toque. Bom, então aqui você pode trabalhar dedinho por dedinho, a parte de cima, a parte de baixo, as laterais e o espaço entre os dedinhos. E vai. Trabalho em cima, trabalho embaixo, as laterais e o espaço. Lembrando que os pés são um ponto muito delicado do corpo e que uma massagem nos pés pode oferecer um conforto maravilhoso. Por exemplo, se é uma mulher que está nos dias pré-menstruais, por exemplo, se é um homem que jogou muito futebol, está com o pé muito sofrido das pancadas, dos pisões de um jogo de futebol, ou se é uma pessoa mais idosa que reclama que os pés estão doendo. Então, o pé é um lugar fantástico, mágico para a gente trabalhar. Então, trabalhamos parte de cima, lateral, ó. Pode parecer que é um detalhe sem importância, mas não é não, viu, gente? Todos os pontinhos do pé são importantes. Então, aí agora você pode, ó, dar uma cruzadinha aqui da sua mão com os dedinhos e, ó, trabalha aqui. Aqui a gente está focando mais nessas articulações das falanges, né? Que são essas partes menores. O metatarso, que é essa parte maior aqui, a gente vai trabalhar daqui a pouco. Então, para cima, para baixo. Isso é altamente relaxante, viu, gente? Não é só bonito de se ver, como é gostoso de sentir. Beleza. Aí agora eu vou trabalhar essa parte superior, que a gente chama de dorso do pé. O pé é o seguinte, a gente tem esses ossinhos menores aqui, né? Que são as falanges. E a gente tem esses ossos grandes aqui, que vem na verdade até aqui, né? Na verdade, os dedos, o osso que compõe esse dedo vem até aqui, até esse lugar aqui do meio do pé. E daqui para frente é que vem os ossos mais robustos, assim, em blocos. Aqui são ossos finos. Então a gente vai fazer um trabalho, ó, deslizando entre um dedo e outro. Seu dedo vai encontrar o caminho entre um ossinho e o outro ossinho. Pode repetir essa movimentação. Isso ajuda bastante a desinchar o pé. Se estiver inchado, o pé dele não está inchado, mas se o pé da pessoa estiver inchado, essa movimentação vai ajudar bastante. Até chegar aqui no tornozelo. No tornozelo, nós temos uma estrutura, uma fáscia que passa bem aqui, estabilizando tudo isso, porque aqui tem uma série de ligamentos que vão subir, né? E tem uma tarja chamada retináculo que fica aqui. Então a gente pode trabalhar nessa direção. Como se fosse uma pulseira aqui. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E aqui nessa posição a gente também pode trabalhar aquela parte que a gente trabalhou na outra posição, que é aqui atrás, o tendão de Aquiles. Então eu alterno uma mão e outra mão nessa posição. Ó, vê se consegue mostrar mais por baixo. Aí. E a ponta dos seus dedos vão estar margeando esse tendão. É um tendão bem forte, é quase como uma corda.
E isso também dá um alívio maravilhoso. Obviamente sempre checando se está confortável para a pessoa que está recebendo o toque. Tá tudo bem aí, Tarcísio? Então aqui, ó, gente, uma mão por aqui e a outra mão do outro lado fazendo essa mesma movimentação. Ok. Agora eu me posicionei sentada porque vai ficar mais confortável para mim. Então eu vou fazendo um movimento parecido com aquele que nós fizemos quando o Tarcísio estava deitado de barriga para baixo. Só que agora eu estou fazendo como abrindo, como se tivesse um eixo aqui e eu vou abrindo do eixo para os lados. Isso é muito relaxante. Então, se você quer ajudar alguém, pode optar por fazer esse tipo de manobra. Como eu falei antes, as mulheres também que usam muito sapato de salto alto, os homens que às vezes têm que usar botas e sapatos que são muito desconfortáveis, é uma bênção. Porque o pé é um local muito especial para relaxar. E obviamente é muito importante, gente, lembrar que todas as manobras que nós fazemos de um lado do pé, a gente repete igualzinho do outro lado. Outra forma de trabalhar é fazendo essa movimentação. Eu estou com as duas mãos assim e agora aqui eu estou trabalhando a região plantar e dorsal ao mesmo tempo. Alterno as mãos para descansar minha mão. Como se eu quisesse torcer uma toalha, torcer um pano. Eu tô colocando bastante pressão, viu, gente? Não é muito suave esse toque, não. E agora, uma outra possibilidade é, nessa posição, fechar sua mão de novo e fazer esse tipo de movimento. Eu firmo a mão, os dedos do pé dele com a minha mão direita e com a minha mão esquerda eu vou dar aquela alongadinha devagarzinho. Como eu falei antes, tem que regular bastante a quantidade de óleo, porque se você colocar muito óleo ou muito creme, você vai perder o controle dessa velocidade lenta que eu estou fazendo aqui. Então, se você sentir que está escorregando demais, você pode retirar um pouco do óleo do creme que você passou. Tá tudo bem, Tarcísio? Assim como você também pode usar o antebraço para descansar suas mãos. E pode usar o cotovelo também para descansar suas mãos. Tudo isso que eu estou fazendo vai depender do dono do pé, tá certo? Eu estou lhe dando várias opções, várias possibilidades. E você vai ajustar a sensibilidade da pessoa que você está tocando. Aqui a gente pode alongar um pouquinho. Respira. Alongar para cá um pouquinho. Respira. E aqui a gente pode outra vez, dessa vez agora, envolver o pé todo nesse giro. Eu estou firmando a perna um pouco acima da altura do tornozelo para fazer esses movimentos. E repetindo, sempre interessante observar que um pé pode ter uma liberdade, uma abertura maior que o outro, e isso é normal, não tem nenhum problema. Às vezes estala um pouco, às vezes não. E vou alongar um pouquinho aqui o calcanhar de novo. E ele pode contribuir também. Eu posso pedir a pessoa que eu estou tocando, imagine que esse calcanhar está vindo mais para cá, como se você... Isso! Aí, com a interferência dele, o alongamento fica ainda mais profundo. Respira. E relaxa. E você que está aprendendo essas manobras, sente dor nos pés? Tem alguém na sua casa, na sua vida que se queixa de dor nos pés? Coloca aqui nos comentários. Aproveita, se inscreva no canal, dá o like
e compartilhe com alguém que você entenda que vai se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.